Oi, oi, boa tarde. Como vocês estão? Oi, boa tarde. Oi. E aí, gente? Última aula da sexta. Matemática B. Boa tarde. Preparados? Vamos retomar aí. Página 122 da apostila 7. A gente já falou da parte da teoria, eu sei, mas vou só dar uma sintetizada rápida aí sobre o assunto para a gente começar os exercícios, tá? Opa. Então, vamos lá. Poliedro. O poliedro convexo aqui. Então, basicamente, a gente viu já na aula passada. A questão vértice é o pontinho aí de encontro das arestas. Face é a superfície aí, o lado todo do poliedro. E aresta é o tracinho aí que separa uma face da outra. Tá? Isso acho que é meio básico, é algo que vocês já veem há muito tempo. Vocês sabem identificar, né? O que é um vértice, o que é uma face, o que é uma aresta. Só que aí, relacionado a isso, a gente pode ter de encontro a relação de Euler, que é o seguinte: o número de vértices com o número de faces menos o número de arestas dá sempre igual a 2. Isso quando é um poliedro convexo. O que é um poliedro convexo? É quando a gente consegue fazer aí a junção traço de uma vértice até o outro, sem que nenhuma parte desse traço, dessa diagonal, saia para fora do poliedro. Então, se todas as diagonais presentes da junção aí de todos os vértices estejam todos dentro do poliedro, quer dizer que é um poliedro convexo, tá? Muito bem. E aí, então, V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. Ok? E essa relação de Euler é para um poliedro convexo. Aqui a gente falou também sobre a planificação de um poliedro. Eu lembro que eu comentei com vocês de tomar cuidado em relação ao número de arestas, que quando está planificado, o número de arestas pode acabar nos enganando aqui. Então, aqui claramente a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Na hora que está planificado, ó, essa aresta com essa é uma coisa só, quando está sem ser planificado. Mas na hora que planifica, ela divide em duas. Então, o número de arestas acaba aumentando. Ó. Planificado, nesse mesmo poliedro, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Então, eu comentei isso com vocês que eu lembro. Tomem cuidado quando tiver planificado o poliedro, que o número de arestas pode enganar. Tá? Número de vértices também, ó. Esse vértice aqui é 1, que é o encontro desses 3 lados, desses 4 lados, dessas 4 faces.
Mas aqui dá a impressão que eu tenho um vértice, 2, 3, 4 aqui de ponta. E mais 4 aqui, o que não é verdade, tá? Então, se atentem a essa planificação do poliedro. Às vezes, no enunciado, algum exercício, por uma questão de pegadinha mesmo, vai dar o poliedro aí planificado e vai perguntar o número de arestas ou o número de vértices, enfim, e vocês podem acabar se confundindo, tá? Então, se atentem a isso. Aqui tem alguns exemplos de poliedros regulares, então tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Depende aí do número de lados. E, por último, aí, da parte da teoria, que foi onde a gente parou, se eu não me engano, a questão da geometria plana aí, de algumas expressões, algumas formulazinhas prontas. Eu lembro que eu comentei com vocês semana passada e vou comentar de novo. Algumas a gente acaba não utilizando sempre, assim, a gente acaba esquecendo e é possível encontrar esses valores de uma outra maneira, sem gravar a formulazinha. Então, por exemplo, aqui sobre o quadrado, nós temos a diagonal do quadrado. Se eu não lembro que a diagonal do quadrado é a aresta vezes raiz quadrada de 2, tudo bem, porque é possível encontrar esse valor, né? Se eu tenho o valor das arestas, eu faço aqui um Pitágoras. A diagonal nada mais é que a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, fazendo Pitágoras, eu vou encontrar a diagonal. Mesmo não lembrando que a diagonal de um quadrado é aresta vezes raiz quadrada de 2. Tá? Mas é interessante que vocês tenham isso em mente, porque facilita a vida de vocês. Tá? Então, não vão super se prejudicar, caso não lembrem, sim. Talvez prejudiquem, porque se estiverem fazendo uma prova, vão perder tempo com isso. Mas, assim, é possível, sim, ter essas formas prontas na cabeça. Elas são para facilitar, tá? Então, a área de um quadrado, a gente sabe que é lado vezes lado. Aqui, em vez de falar de lado, a gente está falando de aresta, porque a gente está falando de faces de poliedros. E as faces nos poliedros são contornadas por arestas, né? Então, por isso que a gente está falando aresta em vez de lado. Mas a área de um quadrado, aresta vezes aresta ao quadrado. A diagonal de um quadrado vai ser sempre aresta vezes raiz quadrada de 2. Sempre. Tá? Sobre o triângulo equilátero, bom, tem 3 lados iguais. A gente encontra o valor da área fazendo aresta ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Professora, por que a gente não faz base vezes altura dividido por 2, já que é um triângulo equilátero? Desculpa, já que é um triângulo, também é possível fazer base vezes altura dividido por 2 para encontrar a área de um triângulo, sim, só que a gente precisa ter a altura. Nesse caso, a gente vai ter que, se eu tenho os 3 lados aqui do triângulo equilátero, eu vou ter que encontrar a altura, né, com alguma estratégia, utilizando, por exemplo, Pitágoras, para depois usar a formulazinha de base vezes altura dividido por 2, tá? Sendo que eu já poderia usar diretamente essa formulazinha aqui pronta. E essa formulazinha aqui pronta, ela se origina do base vezes altura dividido por 2, tá? Por quê? Porque a altura de um triângulo é sempre a aresta raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, ó, base vezes altura dividida por 2. Base A. Altura A raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por 2 dá isso aqui. Então, essa formulazinha esquisitinha que a gente não vê sempre, ela se origina da formulazinha querida e amada que a gente vê sempre, que é base vezes altura dividido por 2, tá? Só é uma forma direta quando a gente não tem o valor da altura. Já vai direto aí, ó, só substituir a aresta, ó que fácil.
Só substitui um valor, tá? Mesmo esquema da altura. A altura sempre vai ser isso? Sempre. Mas caso vocês não lembrem por algum motivo, deu um branco, dá para calcular a altura de outra maneira. Dá para usar Pitágoras aqui, dá para usar até, se tiver o ângulo cateto oposto sobre hipotenusa, tanto faz, trigonometria. A gente encontra a altura de um triângulo de N maneiras. Mas, se você já for lembrar que a altura é sempre a aresta, raiz quadrada de 3 sobre 2, vai facilitar a sua vida. Tá? E por fim, o hexágono regular. No hexágono regular, a gente consegue formar aí, através das diagonais, 6 triângulos equiláteros, tá? Todos de lados iguais. Ou seja, se eu quiser encontrar a área do hexágono, é só fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero. Qual que é a área do triângulo equilátero? Esse aqui, ó. Tá? Se eu fizer 6 vezes isso aqui, ó, vai dar 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Como tem o 6 e tem o 4, dá para dividir os 2 por 2. Por isso que ficou 3 e 2 aqui. Porque era 6 e era 4. Deu para dividir ambos por 2. Então, essa área do hexágono totalmente aqui, não utilizada sempre aí, não muito comum pra gente, ela se origina do fato de ser 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? Então, vocês podem gravar para ir de forma mais direta e reta e fácil, ou entender o conceito para saber como encontrar estratégia e tudo mais. Beleza? A gente falou isso na semana passada, mas vocês sabem que eu sempre volto um pouquinho por causa dos exercícios. Mas se alguém tiver dúvida, o chat tá aí, só falar. Tudo certo? E aí, gente, ninguém tá me respondendo? Ah, a Júlia respondeu, obrigada. Tudo certo, gente? Alguém tá com dúvida? Até agora sim. Não consigo zerar um? Tá. Esse 1 não tem nem resolução. Eu acho que a maneira de se resolucionar esse 1, se não for tentando encaixar esse desenho geométrico, esse poliedro na cabeça, é realmente fazendo e fazendo as dobras. Não tem nenhuma resolução montada, sabe? Mas olha só, a gente tem aqui uma figura composta de 6 quadrados, tá? De lado unitário, que são identificados como A, B, C, D, E e F. Apenas com as dobras nos segmentos, ó, S1, S2, S3, S4, S5, são dobras. Dobra uma aqui, dobra aqui, dobra aqui, aqui e aqui. Pode-se obter a representação de um hexaedro, ou seja, um hexaedro de faces quadradas. O que é? Um cubo? Tá? Então, dobrando isso aí, a gente vai ter o quê? Um cubo. E a pergunta é o seguinte, fazendo exatamente essas dobras aí, qual é a face que vai ficar oposta ao F? Então, por isso que eu falei, não tem uma resolução feita aí. Tenta imaginar a situação aqui, ó. Vou dobrar o A, vou dobrar o B, o C. Então, eu já tenho o B como base, tenho o A e tenho o C. Aí vai vir o D. Então, tenho C e o D. Isso. Aí tem o E e o F. Quem vai ficar do lado oposto ao F? Pensa que o B é a base. Essa é uma lateral, essa é outra lateral, essa aqui é outra lateral, né?
Porque já que é essa ela vai dobrar. Esse E é do lado de cima. E o F fecha o outro lado. Vamos lá, gente, vamos tentar. Mandem mais. Sim. Não, ó. Pensa que o B é a base, o A, então B é uma base. O A é uma lateral, o C é outra, o D é outra. O E tá em cima. Isso, cara. E o F fecha. Antes, Isso, um cubo. Mas, velho, você tinha respondido certo já, não tinha? Cadê? Ah, não, você não respondeu. Aí, você Júlia. E aí? Tá certo? Mas uma alternativa, você entendeu que é esse ou você colocou aleatoriamente? Porque tá certo, esse que você me mandou. Esse Eric, as Arisas tá me imaginando. É, mas é isso mesmo, cara. Eu ia ficar imaginando. Desenho com. Isso mesmo. Ah, eu coloquei a resposta sem querer, não acredito. Eu fui apertar o negócio aqui da telinha que eu deixo aberta os participantes. Gente, é o C. O Eric falou que colocou aleatório, C de Cristo. Ai, gente. Ó, o Caio desenhou para ajudar. Beleza, é isso aí. Dá até para vocês fazerem mesmo. Desenhem essa situação, recortem e façam para concretizar aquilo que estava na cabeça de vocês entenderem. Mas basicamente, eu vou tentar de uma forma aqui para ver se vocês entendem. Coloquem o B como base mesmo. O B vai ficar embaixo. Vocês concordam comigo que se o B está embaixo, quer dizer que o A é uma lateral, o C é outra lateral que está grudada ao A, e o D vai ser outra lateral aqui, e que esse D vai estar oposto ao A. Concordam? Que o D está oposto ao A? Na hora que sobe os três? Tu colocou super certo também. E aí, quer dizer então que se o A é oposto ao D e o D é oposto ao A, eles não são opostos ao F. Já corta. O D tá aqui. O E tá em cima. O E vai em cima do B. Ou seja, para tapar o último buraco, quem ficou? O F. O F vai ficar na frente do C. Olha, a Raíssa, ela em vez de fazer o B como base, ela tentou o B como base e achou confusa. Ela se perdeu. Aí ela fez o C e ela conseguiu melhor, ela entendeu bem. E é isso mesmo, cada um vai arranjar a sua estratégia aí. Eric, o que eu proponho para você? Faça esse desenho no papel, recorte. E faça as dobras, mas tem que fazer as mesmas dobras que estão aqui. Não pode cortar aleatório e dobrar qualquer parte. Faz exatamente essas dobras, que você vai entender a situação. Tá bom? Você vai fazer isso?
Posso contar com você? Eu desenho cubinho do lado, não sou bom colaborador. Mas desenhando você conseguiu? Ah, então beleza. Arrasou. E esse exercício, deixa eu ver aqui. Ah, eu pensei que era de alguma faculdade, mas nem é. Mas é a cara de vestibular. Então, é o item C. Arrasaram. Vamos para o exercício 2. Exercício 2 é usando aquela relação que a gente viu aqui, ó. A relação de Euler, tá? Essa relação aqui. Eita. Bom, temos um decaedro convexo que possui 8 vértices, tá? E a gente precisa descobrir o número de arestas. Então, a gente tem aí o número de vértices, são 8. O número de faces são 10, porque é um decaedro. Arestas é o valor que a gente quer descobrir. E a gente sabe que, somando o vértice com face e tirando o número de aresta, a gente tem igual a 2. Então, é simplesmente isso. 10 mais 8, 18. Passei esse menos A para cá e esse 2 para cá, tá? Para isolar o menos A e já tirar esse negativo, eu achei melhor do que passar o 18, que aí o A ia ficar negativo, eu troquei o A com 2. Então, ó, passei o menos A para cá, ficou positivo, e o 2 para cá ficou negativo. 18 com menos 2, 16. Número de arestas, 16. Ó, que exercício bom. Tranquilinho. Alguma dúvida? Se perdeu alguns momentos, só falar. Belezinha, gente? Entendeu? Só não tenho. Então, aí que tá, Raíssa. Esse 3. Esse 3 tem um detalhe aí que eu não sei se vocês conseguiram identificar sozinhos. Quem fez, né? Bom, o número de vértices de um poliedro convexo em que todas as suas 12 faces são quadrangulares. Então, 4 arestas aí. Ó, a gente sabe essa relação de Euler, que é o número de vértices mais o número de faces menos aresta igual a 2. A gente tem que descobrir o número de vértices. Para descobrir o número de vértices, então eu tenho que preencher o valor do número de faces e preencher o valor do número de arestas. O número de faces, a gente tem, né, que são 12, mas eu preciso preencher o número de arestas também, porque é só assim para ter só o V como incógnita. Então, eu vou ter que resolver essa questão da aresta, descobrir o número de arestas, para poder descobrir o número de vértices. E aí que tá. Ele dá uma dica pra gente. Ele fala que cada face aí é quadrangular, ou seja, tem 4 lados, né? 4 arestas. Então, cada face tem 4 arestas. O perigo é... Não necessariamente. Depende aí do polígono.
número de... Aí o perigo é o seguinte, vocês falarem, então tá bom, então cada face tem 4, se tem 12 faces, eu faço 12 vezes 4? Não. Lembre que isso é um poliedro. Então, cada aresta divide, ela faz parte para 2 faces. Uma aresta faz parte para 2 faces. Então, eu até posso fazer 12 faces vezes 4 arestas. Eu posso. Só que eu tenho que dividir esse número aqui pela metade. Tá? Dividir por 2. Por quê? Porque cada aresta vai para 2 faces. Tá? Então, vocês vão ter essa situação em outros exercícios também. Pelo menos mais um da apostila que eu lembro. Talvez no plural tenha mais desses casos. Que eles não vão dar o valor das arestas, só o valor das faces e dar a dica aí de qual tipo de face é. Tá? Então, eu tenho 12 faces vezes 4 arestas, tudo bem? Só que eu vou dividir esse número pela metade. Então, quanto que é 12 vezes 4? 48. 48 dividido por 2, 24. Então, eu tenho 24 arestas. Tá? Vocês estão todos já mandando, vocês estão arrasando. Eu fiz aqui. 24. Então, muito bem. Agora eu vou substituir faces, 12, arestas, 24, igual a 2. Vocês já estão mandando tudo. 12 menos 24. Opa, menos 12. Vou passar esse menos 12 para lá. Mais 12. 12 com 2. 14. Então, vocês acertaram. Todos que mandaram acertaram. Eu tô mandando de novo aqui. Peraí. Raíssa, Júlia, Caio, Eric. Arrasaram. Beleza? Então, é o C. Dúvidas? Vou fazer essa para esse ponto de base, altura. Parece mesmo. Mas não necessariamente vai ser sempre assim. Porque nesse poliedro, todas as faces eram iguais. Todas eram quadrangulares. Mas no próximo exercício, a gente vai ter faces diferentes. Vai ter tanto face quadrangular quanto triangular, se eu não me engano. Peraí, é isso aqui, ó. Vai ter faces triangulares e faces quadrangulares. Então, a gente vai ter uma multiplicação a mais ali no numerador. Belezinha? Então, vamos aí para o exercício 3. Olha só, o desenho veio planificado. Então, cuidado. Pode. Quando a face for quadrangular, pode. Mas nesse caso, a gente vai usar esse mesmo método de multiplicar o número de face vezes arestas e dividir por 2. A gente vai fazer o mesmo método. Só que agora a gente vai considerar um número de arestas diferentes para quando for uma face triangular, que aí não vão ser 4, vão ser 3 arestas. Mas a gente vai usar a mesma coisa, então pode considerar. Tá? Então, beleza, vamos ler a historinha aí. Uma loja fez uma embalagem para presentes que pode ser montada rapidamente. A seguir está representada a planificação do poliedro convexo que ela representa. Está planificado, tomem cuidado na hora de querer contar o número de arestas.
Falei para vocês que planificado, o número de arestas e o número de vértices aumenta aí. Então, tomem cuidado. Então, tá bom. Tá o poliedro aqui. O que a gente precisa definir? O número de vértices. Eu acho que é isso, eu não lembro de cabeça. Então, a gente vai usar aquela relação querida de Euler, igual a gente estava fazendo, tá? Só que agora, no outro caso também a gente descobriu o número de vértices, né? Então, aqui a gente tem que preencher o valor do número de faces, preencher o valor do número de arestas, para ter só o V como incógnita, tá? O número de faces eu consigo ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, eu tenho o número de faces. Mas o número de arestas eu não tenho, né? E aí é aquele perigo de contar aqui. A gente não sabe quem está juntando com quem, a gente se perde no meio do caminho. Dá até para contar, se você imaginar esse poliedro montado, mas é um perigo. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar o valor do número de arestas? Do mesmo jeito que a gente encontrou no exercício anterior. Opa, peraí. Faces 9. Ó, são 5 faces quadrangulares e são 4 faces triangulares. Então, aqui o número de arestas, a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. O número de faces vezes o número de arestas. 5 faces com 4 arestas, são os quadrangulares, mais 4 faces triangulares com 3 arestas. E vou dividir por 2 por causa daquela situação que o número aí de aresta é uma aresta para cada 2 faces. Então, por isso que eu divido por 2. Belezinha? Tudo bem? Então, 5 vezes 4 mais 4 vezes 3 dividido por 2, a gente tem aí 16, tá? 5 vezes 4 dá 20, 4 vezes 3 dá 12, 20 com 12, 32, 32 dividido por 2, 16. Fiz meio diretão, né? Mas deu para entender de onde saiu 16, né? Qualquer coisa vocês falam. Então, número de arestas 16. Então, o Eric tinha comentado, o número de arestas não é sempre o dobro do número de faces. Você viu que depende do poliedro? Nesse poliedro, ó, não foi o dobro. Então, depende do formato do poliedro e tudo mais. A Raíssa usou o método de montar na cabeça o poliedro e contar o número de arestas, que também funciona, só é um perigo. Né? Vai que você montou aí meio confuso, na hora de contar na sua cabeça você esqueceu de uma aresta. Então, assim, funciona se você fizer tudo certinho, funciona. Porque é o poliedro montado, é só contar quantas arestas tem. Mas tem um perigozinho aí, tá? Então, muito bem. Eu tenho o número de faces, eu tenho o número de arestas. Eu vou colocar na formulazinha aqui, ó. Copiei ela, só que agora eu estou substituindo. Então, faces, 9. Arestas, 16. 9 menos 16 dá menos 7. Esse menos 7 eu vou jogar aqui para o outro lado, vai vir mais 7. 2 mais 7, 9. Então, eu tenho 9 vértices. Também quem me mandou acertou. Os dois. Certinho? Alguma dúvida?
De onde saiu o 3? Esse 3 aqui, ó, a gente está contando o número de arestas. Eu não tenho 5 faces, ó, 1, 2, 3, 4, 5 faces que possuem 4 arestas cada um, já que são quadrados. Então, 5 vezes 4 arestas. Entendeu? E aqui eu tenho 4 faces triangulares, que tem 3 arestas, 4 vezes 3. Então, é meio que o total de arestas, só que dividido por 2, por aquela questão de cada aresta servir para 2 faces. Entendeu? Então, você viu que foi o mesmo esquema que a gente utilizou no item anterior. Só que no item anterior, todas as faces eram quadrangulares, então a gente não fez esse esquema aqui de mais, porque as 12 faces eram quadrangulares. Então, a gente fez 12 vezes 4 e dividiu por 2. Aqui, como a gente tem faces diferentes, a gente teve que somar aí essas arestas dessa maneira. Entendeu? Então, beleza. Então, vamos... Tem mais... Ah, não tem. Esse foi o último exercício dessa matéria. O que vocês vão fazer? Tarefa mínima, tarefa complementar. Tá? Então, façam tarefa mínima, tarefa complementar. A gente tem 2 minutos e 50 segundos. Eu vou comentar aqui sobre os prismas, tá? Que é a próxima matéria, aqui a próxima aula, da página 125, mas é aquele esquema. Como eu vou parar no meio do caminho, na próxima aula eu vou retomar. Tá? Então, qual a definição aí de um prisma? Quais são os elementos que fazem parte de um prisma? Prisma é todo poliedro convexo com 2 faces congruentes, tá? Em planos paralelos. Por exemplo, quando a gente tem uma caixa de suco ou caixa de leite, é um prisma, porque tem pelo menos 2 faces congruentes, a de cima e a de baixo. Por acaso, uma caixa de suco ou uma caixa de leite vai ter mais de 2 faces congruentes. Mas, enfim, pelo menos tendo 2 já serve para chamar de prisma. Tá? Então, essas faces que são congruentes, a gente chama de bases. As demais faces são chamadas de laterais. Tá? São as faces laterais, são paralelogramos. Então, uma vai estar sendo paralela à outra. A distância entre os planos paralelos é a altura do prisma. Então, a distância aí entre essas bases, na verdade, é a altura do prisma. Eu acho que são características que vocês já sabem, né? Conceitos aí que vocês já viram e vêm desde aí do ensino fundamental, quando vocês tinham desenho geométrico e tudo mais. Mas, enfim. Essas matérias todas aí da apostila 7 estão bem tranquilas, bem boas de se fazer. Gente, menos de 1 minuto, então vamos finalizar. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem, tá? Até mais.